Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma gravação do Papo Tech, hoje com nosso parceiro especial, o Davi Rabinovich, que vai falar um pouquinho para a gente de toda a sua trajetória, como ele chegou onde chegou. Davi, primeira coisa, muito obrigado por estar aqui hoje, obrigado pela tua presença, pela sua disponibilidade. Vamos começar o papo você trazendo um pouquinho de quem é o Davi para o pessoal? Claro. Bom, meu nome falou super certo, Davi Rabinovich. Sou judeu, sou pai de 5 crianças e atualmente eu atuo como Head de Inovação no Banco Rendimento. Posso falar da minha trajetória, estou lá há cerca de 15 anos e entrei bem jovem e, enfim, fui crescendo lá dentro, passando por diversas áreas e hoje estou nessa cadeira e a gente veio aqui hoje para falar de inovação, então vamos lá. Legal, muito bom. Davi, você trouxe que você já está nos bastidores aí, a gente conversou um pouquinho há mais de 15 anos, né, no mercado. Conta um pouquinho de toda essa sua passagem e o que fez você chegar na inovação e o que a inovação realmente hoje significa para você em todo esse sistema disruptivo que o Banco Rendimento está traçando. Claro. Minha trajetória no banco, ela passou por diversas áreas. Comecei lá em comercial, assistente comercial, e aí depois passei por atendimento. Passei por praticamente todas as áreas de uma empresa do Banco Rendimento, se chamava Agilitas. E nessa passagem, eu acabei ficando 1 ano em cada área, mais ou menos. E sempre foi um papel de entrar na área, tentar melhorar sistemas, tentar trazer mais eficiência para aquela área. E aí fui passando por projetos, produtos, etc., até que recebi o convite para cuidar de inovação. Para mim, inovação, e aí até engraçado, semana passada uma funcionária nova no banco perguntou o que é inovação. Eu falei, bom, para mim inovação é incomodar os outros. Já vou entrar direto Adoro! para a verdade. O meu papel é incomodar os outros. E aí até brinco quando eu ponho no chat GPT que eu respondo isso, ele fala, não, mas vamos tentar polir a sua mensagem. Ele é O que você político, né? faz é trazer o melhor das pessoas, é conseguir identificar nelas oportunidades de eficiência, melhoria, coisa nova. O que se traduz em incomodar. Então, para eu estar sentado nessa cadeira me faz o papel de como que eu vou incomodar no sentido, né? O que você está fazendo? Qual é seu problema? O que você está repetindo todos os dias e daria para melhorar? Então, esse meu histórico, passando por diversas áreas, me deu essa capacidade de conseguir, além de ter passado ano a ano em uma nova área, tentando resolver o desafio que eles tinham lá dentro, é chegar efetivamente hoje, há cerca de 1 ano, e poder fazer isso com mais espaço, né? Poder fazer isso atingindo muito mais equipes, muito mais processos, problemas, etc. Então, no final acaba incomodando muita gente. É sair do quentinho, né, incomoda, Total. né. Quando se troca a forma de atuação em processos diferentes ou algumas provocações, né, faz com que a pessoa realmente fique incomodada. Hoje em dia não tem resposta. Eu não tenho resposta. Na- quando eu falo de inteligência artificial, eu sempre falo que a IA ela age como um especialista de qualquer assunto. Então, só de você me contar o seu problema, já vai abrir para você a oportunidade. Tipo, você vai conseguir olhar ele de fora. Então, e você não precisa me contar, você tem inteligência artificial do seu lado, que você pode usar ela como especialista. Mas ela não vai ter esse toque humano. Então, beleza, me usa para ter esse toque humano. E a gente vai junto usar a IA ou usar qualquer outra pessoa, outra área que pode ajudar a gente a resolver uma dor. Então, isso para mim é o que eu vivo de inovação lá dentro hoje. Trazendo para o ser humano, eu falo, né, eu sou psicóloga, e eu falo que muitas vezes a gente só precisa da psicologia e do psicólogo, porque a gente não tem com quem falar. Super Porque verdade. se você tivesse com quem falar, ao você falar, muitas vezes você Super consegue verdade. se escutar e já traçar a resposta, né? Por isso que muitas vezes na psicologia, no processo terapêutico, a psicóloga não
influencia a sua resposta. Você, através das suas próprias respostas, você Sim. entende o que você Conte-me tem. mais sobre isso. Exatamente, fale-me mais, né? Vai puxando, vai Sim, trazendo. E eu vejo que a inovação, ela é muito disso, né? A inovação é quando você está disposto a sair do quentinho, você totalmente. está disposto a pensar diferente, você está disposto a correr um risco, Tentar. tentar. E eu brinco muito, né, que as pessoas falam, inovação é algo disruptivo. Na minha humilde opinião, Né. não. Inovação pode estar no seu dia a dia, a partir do momento que você está disposto a buscar fazer diferente, inovar no seu dia a dia. Falo, não tem como acrescentar. O que eu tem algumas frases prontas quando a gente está em inovação que a gente ouve de outras pessoas, a gente começa sempre a colocar no próprio repertório. Então, para mim, inovação é melhoria de algo existente ou criação de algo novo. A gente faz muito mais em melhoria de algo existente, com certeza. Mas outra frase que é super comum é por que isso é feito assim? Na verdade, qualquer pergunta que começa com porquê, que remete a alguma coisa, algum processo, etc. A partir daí, quando começar a resposta, para mim já aquilo já é inovação. Porque se alguém parou para perguntar, já é um grande passo. A gente tem hoje em todos os lugares, não é só no banco, em qualquer no mundo. Por que isso acontece dessa forma? Normalmente a resposta é não sei, sempre foi assim. Então, se alguém fez a pergunta, e óbvio, né, não morre na pergunta, né? Tipo, vai tentar entender, para mim aquilo já é inovação, já sai. Tem o que o mercado vai querer te vender do que é inovação, mas isso no dia a dia, nas próprias equipes, não importa o nível da pessoa lá dentro, já vai fazer ela sair daquele conforto e tentar ver como melhorar ou como mudar, pelo menos. Sim. Eu tenho uma frase que eu falo já há muito tempo. Eu atuo no mercado financeiro há muitos anos, atuei em grandes bancos, grandes instituições, assim como o Banco Rendimento é meu cliente há bastante tempo, tenho relacionamento com o Banco Rendimento há muito tempo. E eu brinco, né, que você estar num banco grande é como se você estivesse fazendo inovação dentro de um navio. Totalmente. E quando você vai para uma fintech, o pessoal falava lanchinha, né? Hoje eu falo mais um jet ski, Total. porque estão surgindo tantas fintechs pequenas, né? Uhum. E que a galera tá com jet ski na mão, andando numa velocidade tremenda, enquanto você está ali comandando um navio como um todo, que você precisa tomar alguns direcionamentos, pensar em alguns processos, burocracias existentes. Como é fazer inovação para você em uma grande instituição financeira e como você enxerga? Eu sei que você já está nessa instituição financeira há muitos anos, mas como você enxerga a diferença, né, de você estar To- no navio ao invés de estar no jet Na ski? verdade, eu vivenciei os dois cenários. A Agilitas, que É hoje chama verdade. Rendimento Pay, ela era a fintech do Era grupo. fintech, A é gente se verdade. vendia como fintech do grupo. Ela ainda é, mas hoje é uma empresa regulada, ela segue Banco Central, segue tudo o que precisa, que é o que você chamou de burocracia, e eu vou chamar, não vou dar nome, mas é o que a gente precisa seguir. Então, a fintech, é o que você falou, a gente tem mais liberdade para erro, né? Quando você não tem. A fintech, quando estava nascendo, lá em 2013, 2014, esses primeiros anos, antes de chegar à regulamentação propriamente para empresas de pagamento, etc., o erro era mais aceito. E no banco, obviamente, que extremamente mais burocrático e tem que seguir muito mais regra. Mas voltando, quando eu falei de inovação, inovação pode ser uma coisa pequena. A gente pode falar aqui de novos produtos, o rendimento tem um histórico de lançar novos produtos, Rapidamente, é verdade. mas inovação, essa que é do dia a dia, ela não precisa de muito. Inovação é você automatizar um processo, é você, de novo, você questionar aquela situação, aquele processo que sempre foi feito assim, e você mudar a forma de fazer aquilo. Então, embora seja um ambiente muito mais regulado, que você precisa seguir muitas regras, etc., inovar pela palavra inovar, tá tranquilo. O Banco Central não tá contra, não tem ninguém jogando contra você.
Quanto mais eficiente você for, com certeza seus números devem ser mais eficientes, as informações que você prestar para ele, para o mercado e etc, para seus clientes. Então, no final do dia, é você, como você, na verdade, falou uma primeira, desde que a gente começou a falar a palavra cliente. Como é que você vai fazer a vida do seu cliente melhor? Então, seja no onboarding, putz, como é que você facilita o onboarding? Não estou falando que você abre a porta, Uhum, mas nem dá, você né? não é para abrir a porta. Senão vai vir, pode vir o bom, mas vai vir com certeza o ruim. Então, como é que você traz mais eficiência? Como é que você traz mais qualidade? Como é que você faz o time trabalhar em pontos no que realmente importam, que vão trazer agilidade para o cliente? Então, não importa que sua fila está gigante, como é que você melhora, traz mais eficiência para aquele cliente ter a experiência de entrar em 2 horas, em 1 hora, não importa o SLA, o que for confortável para o cliente. Porque, enfim, não tem pior coisa de você conseguir trazer um cliente e ele ter aquela sensação que, tipo, legal, o namoro foi bacana, assinei o contrato, foi uma experiência legal e o casamento começa com uma lua de mel ruim. Então, inovar nesse processo é extremamente necessário. Seja no formulário que ele vai preencher, se tiver formulário, seja na selfie que ele tiver que tirar. Putz, se a selfie não funciona, é uma lua de mel que não tá fadada, né? Não necessariamente tá fadada, mas assim, começa truncado. Então, inovação tá nisso. E mesmo sendo um ambiente super regulado, tudo isso que eu falei é extremamente possível. Possível, com certeza. Aí falando de novos produtos, putz, tem muito produto que dá para fazer. As fintechs todas nasceram dentro de um ambiente que lá em 2011, antes só os grandes bancos atuavam, elas nasceram para provocar todo mundo. Então, elas conseguiram inovar e depois muita coisa veio a regulamentação, então foi trazendo ordem para casa, mas desde 2011 a gente vive um mercado financeiro que é totalmente diferente do que os meus pais viveram, com certeza. E não estou nem falando de cartão, cheque, esse tipo de coisa. Estou falando de serviço mesmo. Os banking, banco digital mudou totalmente. Imagina, quando eu abri minha conta num grande banco lá na época da faculdade, você vai no Na banco, agência. vai na agência, faz tudo aquilo. Meu filho, falar que ele nunca teve, por acaso, semana passada, primeira vez em, sei lá, desde a pandemia que eu mexi em cédula de dinheiro. Porque desde a pandemia virou tudo digital, Digital. etc. E aí, putz, achei, sei lá, R$ 100. Vamos depositar esse dinheiro? Você levou ele Aí ao eu levei ele no banco. banco, eu fui de carrinho, só com 3, não 5 filhos. É. A de 4 anos achou que foi um passeio, né? Porque ela entrou, não entendeu nada, eu tava conversando com uma máquina, né? Apertando os botões. E o meu dizia, mas por que você tá fazendo isso? Não, porque o dinheiro vai entrar lá dentro e eu vou pagar a conta. Mas por quê? O dinheiro eu dou pra pessoa sim, mas é que, sei lá, o gás você precisa pagar na internet e o dinheiro tá na minha mão. E ele vai virar um negócio. Ele nunca. Pra ele, dinheiro Não faz não sentido. faz sentido. Então, assim, tudo isso é inovação. De novo, tudo isso é inovar dentro de um ambiente super regulado que está aberto para isso. Que foi, nesses últimos anos, está totalmente aberto e disponível para fazer esse tipo de coisa. Então, é o que você falou de navio e jet ski, é pura verdade. Obviamente que a gente montou um laboratório, né, lá no banco. Dentro do laboratório, ele é muito mais fácil você fazer Você as coisas. consegue andar de jet ski, né? Você consegue andar de jet ski, mas dentro isso que é legal. do laboratório não é ambiente produtivo. Uhum. Então, beleza, uma fintech ela consegue fazer isso no ambiente produtivo com muito mais facilidade, porque ela não tem toda a regulamentação por trás. Mas no laboratório você consegue testar, montar um bot. Ele foi feito para isso. Não é um ambiente controlado, não é um ambiente aberto Sim. e etc. Não corre risco, né? Mas, de novo, se deu certo lá dentro, abre o chamado, vai para TI, aí faz todo o negócio do jeito que tem que ser, todos os ritos que precisam ser seguidos. Mas dá para fazer pequeno, dá para testar. Eu ainda tenho meu pequeno jet ski ali. Estou no banco grande, mas quando eu falo com uma área, eu vou tentar resolver o problema dela com o jet ski. Funcionou? Dá para escalar isso? Beleza, chama todo mundo e a gente vai escalar isso do jeito que precisa ser feito, com todos os requisitos, etc. Mas o meu jet ski eu ainda não me tira ele, por favor. Exatamente, deixa aqui do meu ladinho, Deixa, né? por E favor. com gasolina, por favor. Na realidade, Davi, eu falo, né, que as fintechs,
elas facilitaram muito a vida dos grandes bancos. Porque fez o grande banco entender que se ele não pensar diferente, se ele não abrir possibilidades, ele corre um risco. Ah, risco qual, né? A gente vê que não foi risco nenhum, praticamente, porque as fintechs pensaram e Uhum. muitas delas já foram adquiridas pelos Sim. grandes bancos, levando esse mindset diferenciado, levando a inovação. Mas eu falo que muitas vezes a gente fica tão no tradicional que a gente não faz o básico. E eu sempre falo, né, para você pensar num novo produto, não adianta você olhar para dentro de casa. Imagina. Você tem que falar com o consumidor final, você tem que ouvir a dor. Você me trouxe um ponto extremamente importante que é o geracional. Para o seu filho não faz sentido ter o dinheiro na mão. Eu, há alguns anos atrás, que eu sou jovem, eu tinha cofrinho. A gente tem filho da mesma idade. Ela tinha cofrinho. Porque eu precisava ver o dinheiro ali dentro do meu cofrinho. Hoje, a minha filha tem conta em determinados bancos que rende X% do CDI por dia, porque o dinheiro vai ficar no cofrinho. A gente, mesmo assim, acho que uma coisa legal que a gente instituiu em casa, eu falei que não mexe em dinheiro, mas tem moedas. Porque a gente educa as crianças, tipo, todo dia ela pega uma moeda e coloca dentro da caixinha de doação. Isso, Legal. o dinheiro virtual não dá essa sensação. Uhum, sim. Eu posso fazer uma transferência para alguém, para alguma entidade, não é a mesma coisa de você pegar uma moedinha e colocar lá, e eles fazem isso ritualmente todos os dias, né? E eles veem esse dinheiro depois que junta, vamos lá levar, ou vamos fazer uma transferência, aí sim ele vê aquele montante cheio. De fato, ele não rende, mas aí você cria pelo menos, que aí com virtual não dá. Tipo, vou fazer um Pix aqui. Ele Ele não não entende entende o que é ele o não entende o Pix. que é o dinheiro. Sua filha, com certeza, assim, acabou o dinheiro. Como acabou o dinheiro? É só passar o cartão, É. passa o relógio. Isso aqui tá vinculado numa conta que lá tem dinheiro. Hã? Tá bom, mas é só você botar mais dinheiro. A expressão dinheiro não nasce em árvore nem funciona para eles. É verdade. É Quer dizer, é uma verdade. árvore digital. É Então, verdade. tipo, É cloud. Agora é é cloud. cloud. Então, assim, cédula de fato não mexia, mas moeda, a gente tem esse costume e, putz, é super legal, porque daí sim eles veem o dinheiro, e aí eles têm a moeda de R$ 1, e aí eles têm a moeda de 50 centavos, e aí vai gerando um pouco que a gente quer educar nossos filhos, né, na economia, mas você tem que. No digital a gente perdeu um pouco disso, porque pô, você tem que dar o celular na mão dele para ele poder ver que tá rendendo o dinheiro dele. Eles. Como é que acabou o dinheiro? Mas não rendeu? Mas não nasce dinheiro? O que é rendimento? A minha filha, ela tem mesada. E ela recebe R$ 100 por mês. E ela administra essa mesada. E ela só ganha presente em Dia das Crianças, aniversário e Natal. E fora disso, não tem. Então, um dia ela chegou, mamãe, eu quero um overboard. Falei, quer? Espera até o Dia das Crianças. Mas o Dia das Crianças está muito longe. Eu falei, I'm sorry. Espera até o Dia das Quando é o Crianças. aniversário dela? Em janeiro. Então meio que junta as 3 datas, né, porque Dia das Crianças é setembro, já vem Dia Natal das Crianças é e outubro, né? outubro, Natal, Natal, então ela fica exatamente. ali 9 meses sem receber nada. Ela fica, tem que administrar. E daí, eu falei, e aí, o que você vai fazer? Ela falou assim, não sei, eu quero overboard, você quer quando? Eu quero rápido. Eu falei, eu tenho uma ideia. Guarda, um overboard é R$ 1.000, mais ou menos. 10 Você meses. tem que guardar 10 meses. Mas 10 meses já é o Dia das Crianças. Eu falei, e aí, como você vai fazer para render isso? Ela ganhou no aniversário dela um potinho de miçangas para fazer pulseiras, essas coisas. Ela começou a fazer pulseiras para vender, Ah, que legal. para trazer esse rendimento para ela. E todo mundo que ia na minha casa, ela contava história triste. Eu quero um overboard, a mamãe falou ajuda que a tem que comprar. esperar, tal. Daí a hora que a pessoa ia embora, dava 5, dava 10. Ela comprou o overboard dela rapidinho. Eu falei, você entendeu o que é o dinheiro? Sim. Como você conquista as suas coisas? Você trabalhou, você argumentou, Uhum. você guardou, você deixou de pegar as pequenas coisas porque você queria algo maior. Totalmente.
E hoje ela pratica bastante disso. Ela já comprou outras coisas, mas sabendo administrar. Teve rendimento? Não teve rendimento, não teve juros, Tá bom, mas mas ela conseguiu fazer o rendimento deve ser acontecer. febre, porque as minhas 2 de 8, tenho gêmeas de 8, estão fazendo miçanga. A Estavam pulseira? ontem à noite fazendo pulseirinha. É isso aí. E essa questão, né? A inovação, e assim, é uma inovação, você concorda? Não Totalmente. tem tecnologia envolvida, mas é uma forma inovadora de você fazer a criança pensar fora da caixa. E essa cultura de inovação, e é o que a gente tem que trazer para a instituição como um todo. É a cultura de inovar. E daí vem a nossa próxima pergunta. Você fala muito de inovação com entrega. Tem que ter. Ela fez uma inovação ali para ela ter a entrega dela, que era o Uhum. overboard. O que diferencia boas ideias de algo que realmente é uma inovação com entrega para você, Davi? Para mim, toda inovação, ela tem que ter uma entrega, porque a gente está aberto ao risco. Então, o que que eu quero dizer? Eu não vou saber se aquela ideia é boa se eu não testar. Então, eu preciso. Veio uma ideia, beleza, como é que a gente faz para testar? Testou, funcionou? Beleza, então ela é uma boa ideia. Não funcionou? Tá tudo bem, joga fora. Lembro quando eu contratei um desenvolvedor para atuar no laboratório, eu falei para ele, qual é seu amor ao código? Hum, Porque aqui a minha ideia é que você vai escrever um código a gente vai jogar e a fora. gente vai jogar fora, sem dó. E eu vou jogar fora sorrindo. Eu quero chegar no final do ano e falar que, ó, dos 10 projetos que eu testei, um funcionou, os 9 eu joguei fora e tá tudo bem. É muito louco isso, né? Porque tô falando de banco É, e aí instituição você financeira tem... Mas, gente, toda instituição financeira tem, tem tem que isso e se ter. não tem, tem que ter. Uhum. É aquele dinheirinho que você pode gastar. Não tô falando, não é milhões. Por isso que existe Mas o MVP hoje em dia, né? é Onde permitido. você testa para fazer Exatamente. acontecer. Então, eu nem faço MVP, eu faço POC, que é um passo antes. Então, Então, assim, prova de conceito, não funcionou na API, testa uma planilha. O negócio tem que ver se funciona. Então, assim, eu nunca vou nas ideias, e a gente até fez uma campanha de ideias e tal, eu nunca vou selecionar a ideia, essa aqui. Obviamente que você, com o histórico que você tem, você vai montando meio que uma fila de prioridade, né? O que eu vou fazer primeiro? Mas no final, é só a avaliação da ideia é realmente para colocá-la numa fila de prioridade do que eu quero testar primeiro. Porque se desse, eu testava tudo. Independente do resultado. É que tem o dinheirinho, né? Que você precisa fazer toda a administração ali Exato, para dar o eu tenho retorno. esse pote que eu preciso fazer ele durar o mês todo. Exatamente. Mas se desse, eu testava tudo. Porque qual é o meu risco em testar coisa nova? Nenhum. Eu só posso sem eu O ganhar. risco é dar certo. O risco é eu não fazer. Aham. A pior. O diretor falou, acho que foi ontem, ou semana passada, perdão. O pior. Como é que era? É uma frase meio que padrão, clichê, que é. O pior teste é aquele que a gente poderia ter feito e não fez. Eu não lembro exatamente a frase, mas eu quero É bem bem nisso, né? isso. A ideia era uma boa ideia. Não sei, era uma má ideia, também não sei. Então, a minha prioridade lá, e hoje, quando eu tenho recurso escasso, beleza, o que pode me trazer resultado mais rápido? Eu vou contar uma historinha, não uma historinha, Claro, é uma forma adoro. de, não é historinha, mas é quando eu dou aula de IA, eu costumo fazer isso, que lá dentro eu dou aula, né, e já dei também para fora, é um assunto que eu sou apaixonado, e Também sou professora. eu vou chegar lá, mas hoje, quando eu ensino inteligência artificial, a gente fala muito de contexto, e eu faz o teste depois, quem tá aí também pode fazer o teste, pegar qualquer problema que você tem, e aí você fala para IA, me ajuda a solucionar esse problema, usando como pano de fundo a história dos 3 porquinhos. Exatamente assim. Esse é o prompt que você vai colocar. Por que é legal essa história? Porque como é que era a história dos 3 porquinhos? A primeira casa ela destruiu porque era de palha, mas ele montou rápido e foi brincar. A segunda era de madeira, demorou um pouquinho e durou um pouquinho mais, né? Demorou dois assoprões do lobo mau. E a terceira foi de pedra, tijolo, e ela durou e etc. Qualquer ideia que você tiver, se você pedir para colocar, qualquer problema que você pedir para colocar, vai ser super legal. Aí ela vai te trazer uma solução que você Ah, entrega em um dia. Ela não é muito top, ela não vai aguentar, mas em um dia você está vendo se ela funciona. A mediana
e a longa, que vai demorar 6 meses para você implantar. Gente, para um laboratório isso é maravilhoso. É. Eu vou sempre usar a primeira. Uhum. Porque não é uma POC, o meu intuito não é testar. Então, óbvio que você poderia pedir para IA, me dê 3 formas. Mas quando você coloca o pano de fundo dos 3 porquinhos, ele se monta exatamente nesse formato que é: eu vou te dar uma ideia rápida, mas ela é fraca. Eu vou te dar uma ideia mediana, mas ela é mediana. E vou te dar uma ideia top, mas ela demora. Então, é uma dica assim que... Da onde veio essa ideia? Obviamente que é contando historinha para as crianças, né? Então, 5 filhos faz com que a gente tenha essas ideias com a IA, muito boa. é bem diferente. Aham. Eu não vou mais poder usar ela depois que tá contado aí, já contei spoiler. Pode. A IA só Mas vai aprender mais com isso. não, eu não vou poder usar mais para contar para outras pessoas. Ah, Mas, sim. tipo assim, não vai mais ser surpresa. Já ouvi no Sim, podcast, mas sim. é realmente assim, é um divisor de águas quando você coloca a inteligência artificial e você para si mesmo começa a pensar de forma diferente. Usar de pano de fundo essas historinhas, elas só servem porque elas têm aquela lógica que todo mundo conhece, é uma coisa que é fácil entendimento, e levando assim para você poder testar POC, MVP, essas coisas, putz, tem jeito mais fácil de você pegar qualquer problema e você mostrar ele de 3 formas diferentes e você escolher qual que você quer seguir? Para mim isso funciona pra caramba. É verdade, é verdade. E assim, Davi, trabalhar numa grande instituição e ser de uma área de inovação, de um lab, também deve chegar milhares de ideias para você, porque você lida com um público muito grande. Não é uma fintech, um Sim. público restrito, não, é um público muito grande. E devem chegar várias ideias. E você mesmo falou, tem o pote de dinheiro ali. Acho que cada ideia que você tem ali, que você traz um retorno, você consegue aumentar esse pote de Uhum. dinheiro, vai trazendo mais dinheiro para Cresce o você, time, cresce o cresce. time, tem outras possibilidades. Mas como filtrar essas ideias? Até mesmo para eu trazer para uma POC, porque tem, você falou, tem uma lista de administração, mas tem ideia que logo ali você fala, putz, não é. Como vocês fazem isso? Qual é o Vocês é critério? muita gente. Eu no laboratório eu sou mais... Obviamente que nas grandes áreas, nas áreas de produtos, etc., precisam fazer pesquisa, vão para aquela parte de conversar com o cliente, pesquisa, etc., né? A área comercial mesmo, quando traz alguma demanda, vai sentar com produtos, vão tentar conversar com o cliente e entender a demanda. No laboratório, que vão chegar, chega muito mais coisa, mas chegam coisas para um laboratório. Então, eu confesso que eu uso IA para tudo. A IA vai me ajudar a priorizar, a IA vai me ajudar a falar, a testar cenários daquela ideia. Então, de novo, eu uso IA o dia inteiro. Então, eu montei já assistentes no ChatGPT ou no Gemini, tanto faz, que eles sabem o modo operante do laboratório, e eu jogo a ideia lá. Às vezes eu preciso dar um pouco mais de detalhes, se ela veio muito Crua. crua. Então a gente discute um pouco a ideia e ele me categoriza. Então é um pouco do que a gente tinha falado antes. A ideia é testar tudo, mas a gente vai colocar numa prioridade. E isso hoje em dia é a inteligência artificial que me faz priorizar. A priorização é feita pela Também IA. eu Baseada na preciso... necessidade do seu negócio. Hoje você dá todo, ela já tem todos os seus contextos ali de negócio, eu coloquei o desafios. assistente, eu montei um assistente recentemente para me ajudar a fazer triagem de currículo. A gente tem também. Mas, gente, ninguém espera que alguém olhe 300 currículos. Então, por que você... É muito melhor usar a inteligência artificial. Ela sabe como é a minha vaga, ela já me conhece, porque ela tá lá fazendo meus projetos, ela consegue falar que esse perfil, ó, pela quantidade de projetos que você tem, esse aqui é uma nota 7, esse aqui é uma nota 8, esse aqui é uma nota 9. E eu vou te falar que funcionou, tá? Não, eu acredito porque Você usou. nós temos uma IA nossa que realmente ela pega a necessidade, ela já faz toda a análise, a gente tem um banco interno já pronto, já de pessoas entrevistadas para ter um processo de agilidade. A gente tem o LinkedIn ali que todo mundo usa, Uhum. outras fontes que nós utilizamos também, e ela pega aquela vaga, ela já puxa o contexto, e a gente tem um desafio maior, né? Porque eu lido com quantos clientes? Sim. Então, quando eu vou colocar Que área de cliente você está lidando? Qual tipo de... inovação? Desenvolvimento? Então, eu lido com tudo hoje em dia. Back-end, front-end? E segmentos Segmentos. diferenciados, soft skills valorizados de uma maneira diferente, porque o que você precisa do seu time não é necessário no outro. Então, a gente tem todo esse histórico ali
bem forte realmente, e eu posso falar que a gente está tendo um ganho, assim, fenomenal Certeza. com esse agente, assim, tá muito legal, a Se gente você está vê tendo um que resultado muito bom. você abre o iFood e você recebe sugestão que você fala, nossa, como é que ele sabia que eu queria isso? Ele usa IA porque ele sabe seu histórico, sabe não sei o quê. Seja até nesse nível, porque seria diferente, né? Em outros processos, em outras. A IA é matemática, né? Então ela vai conseguir dar um jeito. Obviamente que ela pode errar. Sim, E tudo bem, porque, de novo, é aquele risco que a gente tá, é que a gerenciado, gente você topa. tem que ser avaliado, né, não Mesmo dá que a para IA te acreditar cospe como 3 verdade. nomes para você mandar para uma empresa, não significa que esses 3 nomes vão ser aprovados, não significa que você, quando olhar eles, vai falar, acho que não. Falta o quê? Porque no final do dia, não importa a resposta que ela der, você precisa olhar o que ela está fazendo. Claro. E Então, jamais a gente vai mandar sem ter uma avaliação das nossas psicólogas, do nosso time realmente que está ali vinculado ao cliente para claro, realmente ser assertivo, né? Porque é o nosso negócio. Eu não posso demandar o meu negócio para a IA. Ela é uma exatamente, facilitadora, ela vai exatamente, me trazer insumos necessários para que eu tenha mais produtividade. perfeito. A gente tem um agente agora que chama Andrea. Não preciso falar que é o agente do comercial, né? É, imaginei. Então o pessoal já não me aguenta. Com a gente chamando a Andréia, e assim, você tá no WhatsApp e você pergunta quanto fulano vendeu, quanto ciclano vendeu, Legal. quantas demandas chegou desse cliente, qual o percentual de conversão, por que que aconteceu. Meu, isso administra É um muito CRM vivo. o nosso e administra muito o nosso plano estratégico. Como a gente vai lidar com aquele cliente, como a gente vai, por que que não tá tendo conversão, onde está pegando as nossas dailies ficam muito mais Produtivas. inteligentes com essas informações na mão assim o tempo todo. Mas a pessoa fala uma coisa na daily, eu já pergunto, vem cá, a, o WhatsApp já me responde, a IA já me traz a informação e a gente consegue dar o nosso toque humano, trazer a questão do relacionamento, porque ainda bem ela não faz relacionamento ainda, então meu Pelo emprego está menos no Brasil ainda garantido, não. tá garantido por algum tempo. Então, mas a gente consegue fazer uma administração e ter um ganho de produtividade maior. Eu falo sempre, né, as pessoas tá essa onda de as pessoas com medo de perder emprego, né? Tem uma onda ROI, mas assim, quando as pessoas entenderem que a IA não é só produtividade, a IA vai gerar novos produtos, vai Com certeza. fazer com que a gente cada vez mais fortifique o nosso lado humano, da empatia, do olhar no Perfeito. olho, do estar próximo, de você realmente entender, porque o entendimento dela, apesar de ser amplo, é limitado perante ao nosso que envolve sentimentos. Sim, Então, quando diferente é isso você que a gente está tendo. exatamente, quando você faz uma validação, quando você fala: "Putz", daí sim, você vai chegar numa solução que Uhum. realmente completa o outro, né. Foi o que a gente falou, não adianta a gente falar de inovação, se a gente não trouxer a questão de ouvir o cliente. Não é a sua verdade com a IA que vai trazer a resposta. O que que você já pesquisou, com quantas pessoas você já falou, Pessoas. quais são Na as verdade, é necessidades. pessoas, né? Gente, gente. E aproveitando isso, né, você já tem aí uma bagagem aplicada com GPT, em time, seja comercial, produto, risco, né. Quais foram os ganhos realmente que você conseguiu nesses times e as dificuldades que você teve em implementação? Já que a gente sabe que, principalmente em alguns times, existe ainda uma resistência, né. Bastante. Cada vez menos, ainda bem. Assim, quando começou em 2020, final de 2022, 23, eu já baixei no primeiro mês ali, fui um daqueles baixou GPT rápido e tal, mas obviamente que, como todas as empresas, a primeira coisa que fizeram foi, não, 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 aqui a gente não Não quer, quer risco, as minhas as minhas informações, informações. com Aham. razão. Até depois de montar um contrato com as Big Tech, fazer do jeito certo, tem que ser feito do jeito certo. Não, é- é, quando a gente fala seus dados mesmo, a IA que avalia os currículos, é um ambiente É fechado, então nosso, é um exato, a ambiente gente trabalha com o controlado, RAG ali, né. não está indo informação nenhuma para a rede, não tá, é totalmente controlado. Uhum. Mesmo nesse ambiente, a gente ainda tinha a fricção das pessoas em relação a usar a ferramenta. Porque a primeira experiência que todo mundo teve de IA e que era super compartilhada no LinkedIn, etc, é: olha como não funciona. Aí eu perguntei um negócio bobo aqui e ele me deu uma resposta totalmente errada.
E ainda mais que quando começou, ela vinha com aquela trava da internet que era, sei lá, até setembro de 2023. Então, alguma coisa assim. Então, não tá atualizado. Gente, mas ela atualizou. Né, mas era ruim. É burra. Era burra. Uhum. Eu falo que a pior versão da IA, a pior versão da inteligência artificial é a de hoje. Porque amanhã ela já tá muito melhor. E depois de amanhã também, e depois de amanhã também. E tem aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão, Sim, que em 2023 era horrível, não sei o quê, em 2020... Aquelas fotos com uma imagem que tinha 4 dedos, 6 dedos, lembra? A sim, gente eu nem já vi. lembra mais Não disso. Tipo, lembra? era um negócio Aí, tão... não passava, né? E não é nem questão que passava. As pessoas falam, putz, olha como é ruim. Eu já acho diferente, eu acho que isso era maravilhoso. Aquele vídeo do Will Smith dele comendo macarrão e tá todo desconfigurado, pensa que foi feito por um texto de alguém escrevendo quero o Will Smith comendo macarrão. Tipo, isso há 5 anos atrás não era possível. Sim, Quantos times de marketing precisam usar fazendo exatamente. propaganda? Notebook LM, que é a ferramenta do Google. Ela faz apresentações com imagens que Fenomenal. eu não... Jamais vou falar que o humano não teria criatividade. Mentira, claro que teria. A gente Mas sempre levaria fez isso. muito mais Mas quanto tempo, tempo. quanto time, quanto dinheiro seria gasto para fazer isso? E eu vou te falar que assim, eu peguei até o nosso planejamento estratégico ali, as gravações, e eu joguei e pedi para gerar. A gente faz isso todo dia. E os insights trazidos foram fenomenais. Animal. Fenomenais. Coisas que a gente passou ali em discussão e às vezes a gente deixa Não fez o detalhes. link. É porque a gente está no dia a dia, Davi. Perfeito. Entendeu? Porque a gente tá no dia a dia, tem coisas que a gente não consegue. Mas a hora que saiu um vídeo, foram 3 dias, saiu um vídeo de 9 minutos, fenomenal, Animal. que resumia nossos 3 dias assim de uma maneira extraordinária. É maravilhoso. É viciante. É viciante. Eu mostro para pessoas, as pessoas, como é que eu gero mais foto? Como é que eu gero mais apresentação? E aí fica uma coisa em cima da outra. Eu fiz ontem teve ontem à noite teve uma reunião lá na escola dos meus filhos, com os pais, e eu gravei cada apresentação que teve. E eu fiz uma apresentação, um PDF de cada um deles, à noite mesmo. Tipo assim, acabava, eu tava a gravação, transcrevia, jogava no notebook ali. Pra quem não foi, primeiro vai ser um super Puta conteúdo, resumo. né? O cara não tava lá pra ouvir o que foi falado. Mas pra quem foi, assim, ficou didático. Mesmo se a pessoa se enrolava lá, ficou didático o negócio. Então, enfim, não era disso que eu Mas acabei muito entrando, mas legal. o notebook, o que a gente tem hoje de IA ainda é zero comparado de amanhã. Por isso que isso é louco. E quando inovação, isso é um outro universo, assim. Eu gosto de ver a reação de pessoas bem mais velhas, 70, 80 anos, olhando para isso. Muitos deles não entendem, Uhum. tipo assim, desacreditam, que de certa forma, eu também passei isso no banco, mas aí estamos falando de 2 anos atrás. Mas hoje eles veem isso e eles ficam tipo, como? Como que pode um texto sair um vídeo desse negócio? Tipo, eu já sabia que tecnologia era legal, era importante. O cara já sabe Excel, assim, não estamos falando de gente que está fora do universo, chegou e viu isso. Não, gente que já é da tecnologia. Mas são pessoas que vieram da televisão preto e branco. É uma geração que viu TV preto e branco e está vendo isso aqui acontecendo hoje em dia. Então, eu tenho certeza que para elas é muito mais impactante do que pra gente, que ainda assim pra gente é muita coisa. Sabe, FOMO, Fear of Missing Out? Uhum. Tipo assim, eu me descadastrei de um monte de e-mail de notícia porque você fica louco, não dá pra Não dá. acompanhar tudo. Não E dá. aí, como é que eu fiz isso nos times lá? Você tenta passar isso, eu tentava. No primeiro ano eu falava, cara, você tem que usar, é super legal. E a pessoa, ela ficava olhando pra mim como, cara, essa hora é um ET. Tipo assim, cara, eu gerei uma fotinha ali, falaram que era legal, uma trend, fiz a trend, gerei a foto. O que pra mim já tá muito bom. Quando eu ensino lá alguém, eu sempre falo, ó, eu não quero que você use a IA para botar o seu problema aqui no banco. A primeira coisa que você vai usar a IA é para perguntar o que você vai comer hoje à noite. Tira uma foto da sua geladeira e pergunta qual cardápio você faz. Faz fotinha. Você nunca fez foto? Eu abro o GPT com ele e falo, ó, faz uma foto. Olha que bacana que ficou. Pega uma foto sua, edita, põe a camisa de um time que você não gosta em alguém. É pra zoar, é pra brincar. Já fizeram isso comigo, claro. Eu faço com todo mundo. Porque se você não fizer isso, se você não usar ela para o que você acha legal, o que você acha divertido, você não vai usar isso no trabalho. É bem diferente de Excel. Quando Excel veio, você tinha que aprender Excel, você tinha que
é uma ferramenta, nos currículos tinha que ter, se você sabe Excel, nível de Excel que você sabe. IA não tem nível. Que nível que você sabe? Exceto, obviamente, que pessoas de TI, etc., Exatamente, pra que eles gente é têm que importante. ter e aprender todo o mecanismo de como funciona, as fórmulas, etc. Para nós, meros pessoas comuns, o que a gente vai usar a IA é para facilitar o nosso dia a dia. É para criar um assistente. Então, como é que a gente fez? Várias áreas. Ah, você sempre coloca esse negócio para você escrever um e-mail em inglês. Você vai lá no Google Tradutor. Vamos usar a IA? Olha como é que ficou melhor o e-mail. Ah, realmente ficou melhor. Porque no trabalho eu preciso dar exemplo do trabalho, mas, Sim, mas a minha provocação para eles é sempre usa na vida pessoal. Quando você perder esse medo de usar na vida pessoal, de você conseguir mais, pesquisa alguma coisa, uma história, pede para falar com Einstein, sabe? Vai brincar mesmo. No trabalho você vai perder esse medo. E aí você consegue voar. Então, a gente tentou fazer um curso para todo mundo de IA. Todo mundo viu, mas, de novo, se não usa, não esquece. ganha. Sentamos com algumas pessoas. Se não usa, não ganha. Fui no 1 a 1. Trabalhinho de formiguinha mesmo. Ó, vamos usar. Usou na minha frente, gostou. Semana que vem não estava usando. Então, isso, de novo, e não é só no banco. É na vida. Eu passei a ensinar IA, eu tinha começado o MBA 2 anos atrás. Na primeira aula eu falei, IA, 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 IA. Me chamavam de menino da IA lá. Até na foto de final de ano, da turma toda, eu coloquei no notebook a foto do ChatGPT, porque ele fez faculdade comigo. É isso, muito. Por quê? Porque eu já estava vivendo aquilo e convivia com pessoas que não estavam vivendo aquilo. Então, e estamos numa faculdade, não sei o quê, então tem que usar. O colega, se você não usar, o seu colega vai usar. E aí sim, aquela frase que você tinha perguntado, né? Ah, as pessoas vão perder, o que que elas vão fazer, né? Gente, então sente à frente e use você. Aprenda a usar você. Não tem que ficar, não, isso não vai me afetar. Afeta todo mundo. Todo mundo. Isso afeta o trânsito, afeta como você escolhe um filme no Netflix. Por que não vai afetar o seu trabalho? Eu acho que talvez os pedreiros, né? Todo mundo fala, né? No futuro as pessoas serão encanadoras, pedreiros, porque a IA não vai substituir. Não sei. Não sei, e os Tem casa robôs? 3D, tem robô. Então, o meu papel de pai não vai ser substituído, isso eu tenho garantia. Exatamente. Pretendo ser pai dos meus filhos e não passar isso para IA. Mas, até brinco, uma vez De vez em quando tirar umas duvidinhas com com ela é certeza. uma beleza, Não, né? eu coloco ela para contar história no carro para meus filhos. É, Ele eu sabe o nome dos acho. meus filhos e ele faz o meu filho mais velho ser o herói da história. E eles adoram dar risada, é engraçado. E ele sabe a característica de cada um, porque você vai alimentando. Alimentando. De novo, é um ambiente controlado, mas são informações genéricas. Então, e ela conta a história para meus filhos, tira dúvida. Então, assim, não é. Ela só não sabe ainda chamar cada um pelo seu nome. Ela chama todo mundo de Davi, mas imagino que daqui a pouco isso vai Tá mudar. tudo certo. Mas, de novo, tem que usar isso no dia a dia. Não é nem mais o futuro. É a nossa realidade. Então, Eu fui numa palestra que falou uma coisa que eu achei sensacional. Antigamente a gente falava qual o seu nível de internet, né? O quanto você conhece de internet. Hoje em dia não faz sentido nenhum isso, né? A IA vai ser a mesma coisa. total. Eu não, na verdade, eu não consigo nem perguntar para alguém qual é seu nível de IA. Porque, assim, na realidade, a IA vai fazer parte do seu dia a dia, não vai ser mais opcional. Totalmente. Antigamente falava assim, a onda da IA, né? Eu fiz alguns podcasts aqui que a gente, inclusive, falou como você está surfando a onda do IA, o que que você está fazendo? Já não tem mais É um essa oceano de pergunta. IA. Não é mais, não faz mais Não parte faz sentido. disso. E olhando tudo isso, né? O que que você acha que a IA realmente vai mudar no setor financeiro? Você citou alguns setores aí, né? Trânsito e tudo, mas e no setor financeiro, como você vê essa mudança com a IA, Davi? Talvez um pouco de achismo, né? Porque daí a gente já está falando de coisas que podem ser, né? Que seriam viáveis. O próprio, como chama? Recomendação de seguro, de investimento, etc. Tudo isso já dá para fazer por IA. Não é que vai dar para fazer, já dá para fazer. Porque você tem a capacidade de analisar o extrato da pessoa. Antigamente você tinha que você fazia todo mundo, colocava ela dentro de pacotes. Então, esse é homem, esse é mulher. Esse tem 35 anos, ganha tanto. Você fazia os pacotinhos e você sugeria produtos financeiros para aquele pacote. Hoje já dá para. A gente já vive a era
individualidade, né? Individualização e etc. Hiperpersonalização. Hiperpersonalização. Então, Uhum. assim, já dá para fazer no mercado financeiro essa personalização, né? Eu quero um aplicativo. Já dá. Se eu não me engano, não, mas isso dá muito tempo, né? Você poder mudar a cor do aplicativo. Sim. Tá bom, isso não é IA, mas ainda você já está numa etapa de personalizar. Quando você começa a falar de acessar o seu aplicativo do banco por WhatsApp, lá no Rendimento a gente tem, consegue fazer Pix, por exemplo, pelo WhatsApp, você consegue daqui a pouquinho, ou na verdade já daria para fazer, personalizar até o tom de voz. Então quando a pessoa te chama, tom de voz eu digo, né, como que você fala com ela. Aí ela se adequa àquele tom. Então eu vou gravar no meu banco de dados, que toda vez que eu falar com a Andrea, eu vou falar com ela com essa linguagem, com esse nível, ou com esse português, ou com inglês, ou outra língua. Isso tudo já é possível Uhum. no setor financeiro. É que eu acho que a gente vê, talvez, de novo, é um achismo, a gente vê grandes mudanças, que nem o Google Maps trouxe, que nem a Netflix traz as sugestões. Em banco, eu acho que não vai ser muito visível, porque banco a gente só usa quando a gente precisa, né? Você não tá em casa às 7 horas da noite e você pensa que você vai comer, você não pensa, vou entrar no meu banco para ver como é que tá. Então, eu acho difícil, entendeu? Essa parte da IA nesse aspecto, né? Dentro do seu aplicativo do banco. Mas o que sim eu espero que aconteça, e isso já acontece em alguns lugares, é o seu banco estar em todos os seus lugares. Então, hoje o cartão de crédito, obviamente, que possibilitou tudo isso, né? Então, na Amazon você compra com um clique, né? Uhum. 2 cliques, isso já faz todo o processo. Mas, pô, o banco poderia estar na minha geladeira, que percebe, sabe, que faltou ovo, ela já compra. Mas aí, de novo, não é efetivamente o banco que está lá, não importa o que está lá, é o financeiro, o universo financeiro funcionando Uhum. dentro Ao seu favor. ao seu favor. Então, são os wearables, é tudo isso que no final do dia tem um banco lá atrás. Mas as pessoas nem percebem mais isso, né? Não é. Eu pago com o meu relógio, não pago com o banco que está dentro do meu relógio. Não existe mais cartão, né? Agora são payments, É. né? É como você vai pagar, você faz parte da sua O escolha, meu cartão ele tá tá onde você bloqueado lá quiser. na minha cabeceira da cama, porque É o payment, é a forma com que você usa. No mercado financeiro, eu acho que a inovação sempre vem primeiro, né? A gente percebe isso no no Brasil, com decorrer da certeza. vida, em Brasil principalmente, e é um dos mais complexos, né? É um dos mercados mais complexos e difíceis de você explicar. Eu já trabalhei já trabalhei com bancos multinacionais que você tinha dificuldade de explicar o que que era uma regra do Bacen. Porque o cara falou assim: "Não, mas tem que ser assim". "Não, aqui não tem que ser assim. Aqui é desse jeito, porque quer". "Mas quem quer sou eu, o banco é meu". "Não, o Aqui banco tem não é lei. teu, aqui tem lei atrelada, então não dá para". E a gente também, busca, como tem muitas fintechs, o banco tem que correr atrás desse caixinha, aumentar de inovação o tempo inteiro. Mas existem muitos mercados que ainda estão com o servidor debaixo da mesa, com algumas questões culturais que precisam ser desenvolvidas. E a gente fala muito disso, né? Principalmente em inovação. A liderança tem, a cultura tem que vir da liderança, né? Ao force, né? A liderança tem Sim. que estar ali para descer. Então, assim, se os líderes não acreditam na transformação, na mudança, dificilmente, se querem fazer igual, dificilmente você vai conseguir fazer algum tipo de mudança na sua empresa. Olhando o mercado como um todo, se você fosse dar um conselho para os líderes desses segmentos que ainda trabalham com algumas restrições, com o servidor debaixo da mesa, você fosse falar de inovação para eles, qual seria o recado que você daria, Davi? Assim, de pronto, eu ia falar para ele ouvir mais o estagiário dele, ouvir o analista júnior, porque o futuro é deles, né? A gente está montando hoje, tudo que a gente monta vai acabar sendo usado por eles. Então, eles estão vivendo a tecnologia. Então, será que eu preciso daquele servidor embaixo da mesa? Não poderia colocar num cloud? O jovem deve vir com essa pergunta. Quando a gente tem lá um encontro com estagiários, eu adoro falar para eles, e de novo, né, as provocações. Podem perguntar o que vocês quiserem. Vocês são pagos para perguntar. E tudo bem se você perguntar uma coisa ridícula. A gente espera isso de vocês. Por quê? Porque se eu não deixar eles perguntarem, quem que vai me provocar? A gente que é mais velho, Como eu vou sair da caixa, né? como você tá... Para mim, esse negócio tá certo. Imagina, eu tenho 30 anos de experiência no mercado financeiro. O que é você para me ensinar?
Gente, os seus 30 anos são 0 anos dentro da inteligência artificial. Ou hoje em dia. Putz, você inventou lá atrás um negócio para organizar os cheques melhor da sua empresa. Com certeza você é um excelente na sua função. Mas hoje a gente não usa mais cheque. Então, se você continuar seguindo nessa do cheque, você não ouvir quem está embaixo, tipo, ouvir quem está embaixo quer dizer ouvir os mais jovens, você vai ficar sempre o cara que inventou o cheque ou que organizou os cheques. Então, você tem que ouvir os mais jovens. Óbvio que não estou falando que experiência não é importante. Experiência que constrói caráter, que é cultura, tudo isso. Mas a gente, não é que a gente vive, a gente sempre viveu. Mas hoje é tão rápido as coisas que você tem que estar ouvindo quem tá ali. Então, é que você pediu para um conselho para geral, né? O Geral, é. conselho que eu dou para os meus gerentes, e eu brinco que papel de gerente, papel de líder é tomar cafezinho com outro líder, porque é nessas conversas que a gente consegue, né? Não é falando de trabalho. Aliás, pouquíssimos problemas você resolve falando do De trabalho. problema, né? Você, obviamente que você tem que abrir, né, dissecar o problema, mas quantos problemas a gente resolve assim, no olho, que a pandemia tirou, mas graças a Deus voltou. Tá voltando. A gente foi tomar um café aquele dia, eu prefiro tomar um café virtual, poxa. Quanta coisa a gente resolve o olho no olho. Então, Exatamente. o poder do café, ele existe, não é mito. E aí, leva alguém, leva o time, vai conversar como é que eles estão vivendo. A gente passou por carnaval, eu conversando com a turma que ainda tem energia para carnaval. Tipo, você ouve, sério, essas coisas, tipo assim, Isso acontece? é outro mundo totalmente. E como é que vocês pagavam? Sei lá, pergunta. E como é que foi a parte de pagamento lá? Ah, não, eu comprei uma bolsa que segurava meu celular, né? Por medo de roubo e não sei o quê. Porque isso é uma realidade, obviamente, também. Mas você vai aprendendo. Vai levar dinheiro, não vai levar dinheiro. Tudo isso foi um exemplo de mercado financeiro, mas assim, em qualquer liderança, você precisa. O mundo está se atualizando e você precisa acompanhar. Se você não está acompanhando, converse com quem está. Se você quer sentar na sua caixinha, vou dar o exemplo do cheque. Você quer sentar lá e falar que eu fiz isso e tá tudo certo e esse é o meu legado, você vai ficar naquela caixinha. Você não vai crescer, não vai evoluir, etc. Então, eu acho que é conversar com quem tem energia para olhar tudo isso, né? E vai estudar. Na boa, vai olhar o mercado. É tanta coisa legal que tem todo dia. Se permitir ser provocado, né? É o que a gente falou lá no início do Sim, podcast, né? Sair do quentinho, se sim, total. permitir ser provocado e desafiar, né? Ser desafiado, Total. desafiar e ser E desafiado essa geração estagiário tende a te desafiar. o tempo inteiro. Porque, assim, e é o que eu incentivo eles. Não aceite uma resposta. Ah, porque é assim. Não, Medíocre. Não, não. né? Faça isso. Não, mas por que a gente faz isso? Não, faz isso porque. Eu lembro quando eu entrei, no meu primeiro dia de trabalho, alguém estava me contando, né? Você vai fazer isso, aí você vai abrir um chamado e vai incluir a Sabrina. Quem é a Sabrina? Não sei, mas você tem que. Não Tem que pergunta. colocar Você ela. tem que colocar a Sabrina. Sim, mas a Sabrina é o nome de uma pessoa. Quem é ela? Porque ela vai receber um pedido meu. Gente, isso se repete até hoje em dia, não é coisa de ano passado. Isso é comum, é recorrente, né? Muito dessas resistências, Davi, muito de ter o servidor debaixo da mesa é a questão de segurança. Né? Eu tenho medo de perder os meus dados, onde isso está indo parar, o que está acontecendo, até muitas vezes por falta de conhecimento. A gente vem de mercado financeiro e sabe que os bancos também demoraram bastante tempo de ter coragem ali de tirar suas informações do CPD Uhum. e mandar para a cloud, mesmo a cloud sendo privada, tudo porque assim, como está circulando as minhas informações. Então, eu acho que ainda existe muito disso, e eu acho que a IA também tem esse ponto, muitas perguntas a serem respondidas em relação a isso, e na sua cabeça, como realmente administrar a questão de governança, risco regulatório e segurança de dados realmente com a IA? Não vou falar de CPD, porque, enfim, já é um passado. Eu acho que com IA tem muito disso. E aí, todas as palavras que você colocou, né? Segurança, garantia, né? Daquele dado, a informação. E aí, não tem bala de prata. Então, tudo que a gente faz, e de novo, o que eu oriento a fazer sempre é: você começa pequeno e vai validando. Né? Eu não é no laboratório.
o laboratório você não testa, e se der certo você vai para frente, você colocou alguma coisa na IA, de novo, segura, com contratos, etc. Tem que sempre repetir isso, porque Eu acho que esse é o primeiro ponto, não não vai é baixar o GPT na sua na máquina e ficar colocando pública, coisa. eu acho que esse é um ponto principal, porque assim, já tem muitas informações vazadas aí, porque a galera usa a IA do Já, e seu não é nem só na celular e IA, não é em em tudo. todo vira e mexe, sai vazamento de dados, etc. Então, assim, é, o máximo de... Segue a orientação do seu time técnico. Eles vão me matar quando ouvirem falar isso, Eles vão porque... adorar. Não, o Davi tá falando isso, Eles vão o Davi adorar, adora Davi. inovar, fazer É, coisa diferente, falou para seguir. Não, é. mas segue. Porque, de novo, isso é um risco muito grande. Esse é um risco. Você lida com dados dos seus clientes. Esse é um risco muito grande. Mais do que seu código, mais do que sua planilha ou a fórmula que você usa no Excel, você lida com dados de cliente. Então, tem que ser tratado E com você lida relevância. muitas vezes com o segredo do seu negócio Com também, né? certeza. Não é só o dado do seu cliente, você pode abastecer a IA com informações que Pode. são o seu segredo. Tem gente que tá codando e joga o código inteiro do projeto dele lá. Pronto, tá ali, pronto, tá disponível. Ou, sei lá, abre uma conta no GitHub e... Eu só fui testar, mas tudo bem, cara, você colocou isso em Tudo. público. Uhum. Então, isso é conversa pro time técnico. Eu não sou dev, não sou de TI. Na verdade, nem existe mais essa frase não sou de TI, porque para mim Todo mundo todo mundo é de TI, mas Uhum. enfim, eu não sou daquele... No centro de custo, vai, de tecnologia, todo mundo é de TI. Hoje eu consigo desenvolver um site. Eu tenho um site publicado que eu brinquei lá e fiz um site e tá online. Então não é que todo mundo consegue fazer isso hoje em dia, sem muita dificuldade. Mas voltando partindo do princípio que você está no ambiente seguro e etc., testa, valida. Não existe uma entrega. A IA hoje está maravilhosa. Saiu semana passada a trend, não sei se viu no LinkedIn, para quem vai ver, a depender de quando vai ver, que tinha uma pergunta que fizeram para a IA, ChatGPT 5.2, ou seja, estamos falando de avançado. A pergunta era, eu quero lavar o meu carro e tem um lava-rápido a 150 metros. Eu vi isso. Eu preciso ir andando, eu vou andando ou vou dirigindo? E ele fala, pô, 150 metros vai andando, cara. Você nem vai precisar sujar o carro, não vai precisar ligar o carro, etc e tal. Gente, estamos em 2026, com ChatGPT 5.2. Então, assim, ela erra. Então, óbvio que você não vai ligar uma IA lá dentro e vai falar, pronto, já tá automático, não preciso mais olhar para nada e tal. Não, é validação. O seu tempo para de ser operacional, aquele tempo que você gastava para executar determinada atividade, ele vai parar, não vai mais ter, mas você vai passar a gastar menos tempo, mas para validar o que estava sendo feito. Você não tem que validar tudo? Você não validaria se fosse um estagiário a fazer? Óbvio que ela é infinitamente mais, né? Ela não tira férias, não tem, né? Ela é 24/7 e tal. Uhum. Mas ainda assim você tem que validar. E depende da gente, né? Eu falo, eu sou versão 4.3, é, estou na classe do ser pensante e mesmo assim eu erro Sim, todo dia. sim. E a gente não consegue nem metrificar quanto a gente erra. A IA a gente consegue. A gente erra muito. A Sim. gente erra não só coisas básicas, mas com as pessoas que a gente mais ama, a gente Sim, erra. totalmente. Então, faz parte do dia a dia e que bom que precisa da gente para validar, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Falando de produto, né, Davi, voltando a um pouco a essa questão do produto, idealização, lançamento de alguns produtos, como você identifica, assim, oportunidades que realmente você pode gerar valor e escalar valor com o cliente e agora usando IA? Acho que nem é usando IA, mas é conversa mesmo. Aí a gente vai, tipo, estamos indo num caminho ida e volta, né? Eu uso muito IA, mas esse tipo de coisa é na conversa, é na experiência, é em ouvir o cliente. Vou criar um produto novo, né? Da onde surge o estalo, né, desse produto novo? Não necessariamente, às vezes é novo, é um segmento novo que a gente atende. Putz, eu faço determinada coisa para um nicho. Funcionou. Para outro nicho não vai funcionar. Mas o que o outro nicho tem de dor que daria para fazer? Então, é difícil a gente falar assim, sem ter Obviamente que a gente depende muito de Eureka, né? Uhum. Tem que ter alguém tem que ter esse momento, e não é o Davi. Obviamente que eu contribuo, mas o meu papel é muito mais, como inovador, é muito mais incentivar a inovação nas outras pessoas do que achar que eu posso ir em feira, por 2024 ou 24, eu ia muito em feira, nada a ver com o segmento financeiro.
Eu ia hoteleiro, eu ia realmente em eventos, feiras que zero a ver, dentista. Mas são seus clientes. Muitos deles nem eram, Mas mas poderiam se poderiam tornar. ser. Eu Uhum. lembro que eu fui numa de dentista e o cara virou pra mim e falou: "Você veio instalar um caixa eletrônico aqui? Tipo, o que que você tá fazendo aqui, banco?" Eu vim ver qual é a conversa que rola aqui. Porque eu preciso ter insights, eu não vou ter ideia na minha cadeira. Aliás, eu que menos fico sentado na cadeira, tô sempre em Entendi. pé andando, porque não é sentado olhando para um computador que você tem ideia. Você vai ficar no LinkedIn vendo as trends para, né, se atualizar com o que está acontecendo, mas não é sentado que você vai descobrir alguma coisa nova, tentar alguma coisa nova. É experiência. Então, né, qual a importância de você viajar? Não é só conhecer. Eu conheci uma pessoa que ela falava: não vou para lá. Se eu quero ver foto do museu, eu vejo na internet. Em 2 segundos eu vejo. Sim, mas você não teve a Precisa experiência, viver vivência. aquilo. Vivência. Então, eu não vou ter essa vivência sentado atrás de uma cadeira. Sentado atrás de um computador. A gente vai ter essa vivência indo, conversando, olho no olho, etc. E aí que vão surgir ideias. Você só acredita que bons produtos são criados com você quando você realmente conhece a dor de verdade. Com certeza. Você tem que sentir na pele. Eu, quando eu era PO, eu abominava. Abominava é muito forte. Eu tinha dificuldade de trabalhar com um dev que. Não, só me dá o pedido. Não, eu quero te ensinar o que a gente vai fazer, né? Qual é o produto, qual é a dor que a gente quer solucionar. Não, o negócio é linha de código. Cara, não. Não, porque se você não entender a dor, se você não entender, você vai botar um botão que não faz sentido. Eu concordo muito com você nisso. E eu acho que quando se fala em devs, inclusive vou fazer uma live amanhã sobre isso, sobre a agilidade IA. Ela veio para ser mais provocativa ou ela veio para atrapalhar? Uhum. E na realidade acho que é bastante disso, assim. O dev que só pensava em codificar, ele vai ter muita Muito, dificuldade de entrar nessa nova era. muito. Porque, assim, eu sempre fui a favor de toda vez que você for desenvolver uma sprint, você entender o valor que aquilo está gerando para o negócio, para que você realmente critique, entenda e Perfeito. faça parte daquele negócio. Não é só codificar. Codificar ficou muito no passado, quando a gente Sim, trabalhava com fábrica de código, sim, com waterfall, assim, há muitos anos atrás. Hoje, o que a gente espera cada vez mais dos nossos devs são provocações, perguntas, propósito, sim. entender do negócio, falar com alguém, trazer uma ideia nova para fazer um negócio acontecer. E eu compartilho muito da sua visão de que a IA nos acelera, mas as pessoas fazem com que a gente realmente seja diferente, Complete. faça diferente e complete a necessidade do todo. Totalmente. Davi, foi muito, É muito, já? muito bom esse papo. Ó, passou rápido, né? Pô, Passou muito rápido, muito bom papo. Muito obrigada pela tua presença claro. mais uma vez. Pessoal, curtam aí, dá uma olhada, porque esse bate-papo com o Davi foi sensacional. Obrigada, Davi. Obrigado, você, André.